pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala que fala, voltamos. Olha aí, o pessoal tá falando ali, ó. Vou sentir falta, meu amigo, eu quero não ter que ouvir mais essa introdução no ano que vem. Aí, sabe quantos anos eu tô ouvindo essa música? Eu já durmo, acordo cantando, rapá. E vem que vem. Então agora vamos fazer o exercício que ficou para o intervalo, tá? Vamos começar com o seguinte, vamos pensar, né? Abrir um pouco a cabeça para aplicar a fórmula, porque não pode ser mais só aplicar a fórmula. Porque aqui tem 3 perguntas, ó. Eu quero descobrir as coordenadas do centro, a medida do raio e a equação geral. Então observa, a letra A e a letra B são fundamentais para a gente descobrir a C, tá? Fundamentais. Então, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou fazer um desenho, tá? Quando eu tenho uma circunferência, tá? E eu tenho um diâmetro, eu sei que o ponto que está aqui no meio, ó, é o centro. Mas olha bem a palavra que eu estou usando, meio. Se o ponto está exatamente no meio, e ele vai ser chamado de quê, pessoal? Ponto médio. Lembra da nossa primeira aula de geometria analítica? Eu tenho 2 pontos e encontro o ponto médio. Como é que faz isso, pessoal? Fazendo a média aritmética dos extremos. Então, ó, se aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e esse cara é o ponto médio, eu vou fazer o quê? Vem comigo. Número 6, ó. Letra A. Fala pra mim aí os pontos A e B. Pisca na tela aí que eu copio. Ó, o ponto A vale 2 menos 3. O ponto B vale 8, 5. Tá? E o centro vai ser o ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio, gente? Vamos fazer a média entre os 2 pontos, ó. Então eu vou fazer o quê? 2 mais 8 sobre 2 e menos 3 mais 5 sobre 2. Né? A gente fez a média. Então, se eu chamar esse ponto aqui de ponto C, eu vou dizer que o ponto C vai valer o quê? 2 mais 8 sobre 2 é 10 sobre 2. Menos 3 mais 5 sobre 2 é 2 sobre 2. Então, as coordenadas do centro vão ser 5 e 1. Ok? Guardou isso aqui. Mas viu que por que guardou? Por que guardou? Travou? Não travou não, gente. Travou não. A gente mudou, estamos em outro lugar agora, mudamos, estamos em outro prédio, vim correndo, já estamos no nosso segundo prédio aqui, para não ter problema, tá? Então, a ideia, pessoal, é fazer o quê? Agora que eu tenho o centro e eu tenho qualquer um dos pontos da circunferência, a gente vai fazer a distância entre 2 pontos para descobrir o raio, né? Como é que a gente vai descobrir o raio? Ó, distância entre 2 pontos. Então eu vou dizer, ó, que o raio pode ser o segmento AC ou o segmento CB. Você escolhe, tá? Você escolhe. Vai dar a mesma resposta, mas você pode calcular diferente de mim.
Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Como é que eu calculo essa distância? Ó. Variação, vou fazer esse aqui, tá? Ó, AC. Variação do x, ó. 5 menos 2 ao quadrado. Variação no y, ó. 1 menos 3 ao quadrado, né? A distância do 2 para o 5, pessoal, é 3. A distância do menos 3 para o 1 é 4. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, né, a distância entre dois pontos, 9 mais 16 dá 25. Então, o raio é, como a gente já sabe que ele é positivo, vai ser 5, tá? Guardou isso aí. Então, já temos agora o centro e o raio. Agora que a gente já tem o centro e o raio, a gente pode resolver qualquer coisa. No caso, ele pede aqui, ó, a equação geral. Como é que encontra a equação geral, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, a fórmula para você que não lembra, ó. Equação geral é essa. Tá? Essa é a fórmula da equação geral. Como a gente descobriu aqui, ó, o centro, a gente já sabe o A, o B, o A2 e o B2. E como a gente descobriu aqui o raio, a gente sabe o R2. Então, ó, substituindo, temos x2 mais y2 menos 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 1 dá 2, mais 5 ao quadrado, ao quadrado, ficou assim, tá? Ficou apertado, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, ó, x2 mais y2 menos 10x menos 2y mais 25 mais 1 menos R2 igual a 0. Tá? Perdão. Tá? Então, ó, 25 com menos 25 morreu. Então, a nossa equação ficou assim, tá? O 25 positivo cortou com 25 negativo e matou. Então nós temos, ó, letra A, o centro, letra B, o raio, letra C, a equação geral, tá? Foi? A questão pode pedir para dividir o raio? Como assim? Não entendi, Dineia. Como dividir o raio? Fala comigo, me explica melhor o que você pensou, tá? Deixa eu sair da frente, ó. Tá? Tá aqui a equação bonitinha, ó. Show, 5, 5, 1 e a equação, tá? Vamos agora ver como que essa parada toda que eu falei hoje aparece na prova do Enem, tá? Vamos ver. Vamos ver, tá? Ah, tem uma pergunta ali, ó. É que já tinha o raio, não substituiu. Isso, eu substituí, tá? Eu acho que eu não tinha colocado aqui, ó. Eu tinha colocado R2, tá? Mas como eu já tinha descoberto o R, aí quando eu apaguei aqui, eu substituí. Tá? Acho que foi isso. Acertou, querido? Excelente! O raio já não é a divisão. Isso, eu acho que ela falou o contrário, né? Ele pode te dar o diâmetro e você descobriu o raio. Eu podia ter feito, inclusive, a letra B antes da A. Como é que eu faria isso? Se eu fizesse a distância entre o A e o B, eu ia descobrir o diâmetro, aí eu divido por 2 e descubro o raio. Também é possível, tá?
Nenhum problema, nenhum problema. Eu acho que foi isso aí que ela quis dizer, tá? Agora vamos para essa primeira questão do Enem, que é bem bonitinha, tá? Bem bonitinha, tem pouquíssima coisa para fazer nela. Ó, a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. Então tá aqui a criança, ó, está se balançando, tá? Show. O que está acontecendo? A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Ele coloca isso aqui, ó, tá? A corda está aqui, ó. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então ela se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Porque se a corda ficasse aqui, a criança podia cair, né? Uma situação meio ruim. Então ela se balança ali, ó, dentro de uma área de segurança, vamos dizer assim. Não que a criança tenha pensado nisso, né? Que a gente sabe que a criança geralmente nesse caso, né, não vai estar muito preocupada em cair ou não. A criança, inclusive, vai estar tentando girar, dar a volta aqui no balanço 360, tá? Então o que está acontecendo? Ó, na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, na qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Então a origem, pessoal, está aqui, ó. Aqui vai ser a origem do nosso plano cartesiano. Aqui é o ponto 00, tá? Bom, o eixo X ele é paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de uma função. Que função é essa? Né? Que função é essa? Então vamos pensar isso aqui juntos. Vamos lá, vai para o meu quadro, pode apagar isso aí, pode printar primeiro. Printou, foi, excelente. Vamos ver então o que está acontecendo nessa primeira questão do Enem. E na verdade, a parte da nossa aula de hoje, ela é bem direta, ela é bem fácil, tá? Vamos ver junto isso aí. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Desenho. Questão 1 do Enem. Que diz o seguinte, ó, temos aqui um chão. Tá? Bonitinho. Ok. Aqui é o chão. Temos aqui um balanço. Ok. E temos aqui a criatura se balançando. Vamos botar aqui um boneco. Tá? Botar aqui a cordinha na frente deles. E aí eu sei, ó, que a trajetória desse balanço é isso aqui. Tá? A trajetória do balanço é circular. Né? O ponto é, aqui nós temos o plano cartesiano, né? Então aqui estão os eixos. Ó, eixo X e eixo Y, tá? Aqui, ó, é a origem. Gente, a origem é o ponto 00. Ok? Então, se a criança fosse ainda mais inconsequente, né, e ela desse a volta completa, tá? O percurso que a criança, né, percorreria formaria uma circunferência. Qual seria a equação da circunferência, né, delimitada aí por essa trajetória do balanço? Seria uma equação que a gente sabe o centro e o raio, porque ele diz pra gente que aqui, ó, a corda do balanço é 2 metros. Show? Criança formiga? Ficou muito pequena a criança? Dá pra entender, para de me perturbar.
Tá? Então, a ideia é a gente pensar que a equação disso aqui, né, se a gente pensar na reduzida, vai ser o quê? O centro é 0, 0, ó, então vai ficar assim, ó. Beleza? Beleza, né? Na verdade, esse 0, 0 aqui a gente pode eliminar, né? E aí ela fica mais simpática assim, ó. Tá? Mas, Viug, nenhuma das opções tem isso aí. Por quê? Porque ele escreve isso aqui como uma função. Como é que é uma função, gente? Y igual a alguma coisa. Então, na verdade, para escrever do jeito que ele pede, ó, para escrever como uma parte, né, das alternativas, ó, f de x igual a alguma coisa. Ó. Então eu vou escrever dependendo do x. Ou seja, eu vou isolar o y. Isolar o y. E aí o negócio vai ficar assim, ó. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Mas, viu, não está isolado, porque está y ao quadrado, eu preciso que tenha y. E aí, agora vem uma parada interessante, ó, porque quando eu vou tirar a raiz, fica assim, ó. Né? Porque o x e o y podem assumir valores positivos e negativos. Como que eu vou saber qual dos dois eu vou usar? Porque, atenção, ó, tem as duas opções, ó. Eu tô vendo ali que Ericon Cabral esqueceu da raiz, hein? Esqueceu da raiz, ó. Então eu tenho, ó, a letra E, que é a positiva, e a letra D, que é a negativa. Qual das duas eu vou usar, pessoal? Opa, meu gabarito normalmente tem mais D ou E. Devo me preocupar? Talvez. Mas vamos lá. O que acontece, gente? Qual das duas eu vou usar? A positiva ou a negativa? O Y que eu estou usando, olha para o meu desenho. Olha para o meu desenho. Eu não estou falando da trajetória do balanço. A trajetória do balanço tem Y negativo. Tá? A trajetória do balanço está abaixo do eixo X. Então, por isso, eu vou usar o menos. Né? Então, daqui, a partir do nosso desenho, eu descubro isso. Tá? Por quê? Porque está abaixo do eixo X. Logo, o Y é negativo. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Tranquilo? Tem muitas negativas, então tem que ser negativo. Bom, tem as técnicas de vocês, mas eu quero que vocês reflitam matematicamente do porquê que é a negativa, tá? Porque eu tô abaixo do eixo X, ok? Letra D é a resposta certa. Vamos acender aqui o gabaritinho. Olha aí, estamos com sorte, tá? Vamos então para número 2. Viu? Número 2. Em uma cidade, será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F. Ok. Até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria, um segmento de reta que atravessaria outros bairros. Então, ó, esse segmento de reta aqui, ó, tá? Ou esse semicircunferência, perdão, tá? Que é, na verdade, metade de uma circunferência. Ok? Metade de uma circunferência. Então, ó, estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora. Então, para ir em linha reta, 1 metro, 1 hora. Tá? Por quê? Porque ele está falando do solo, né? Da dificuldade que aquele trajeto ali apresenta. No caso da curva, né? Ele demora menos. Ó. 1 metro demora 0,6 horas.
ok? Então eu quero saber qual o menor tempo possível para a gente fazer essa construção. Como é que eu vou calcular isso? Né? Eu vou ter que fazer ali o desenho e medir os dois percursos. Como é que eu vou fazer isso? No caso aqui dessa questão, eu tenho uma circunferência? Tenho. Mas eu preciso da equação dela? Não. Eu preciso reparar em elementos. Por exemplo, qual é o centro, qual é o raio, como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência, né? Então eu tenho que trazer um pouco da geometria plana para essas representações do plano cartesiano. Ok? Gente, essa é bem tranquila. JV, não é difícil não, vai por mim, tá? Então vamos fazer aqui, primeiro tira um print ali da número 1. Isso. Vamos agora para a número 2. Número 2. Então, ó, deixa eu apagar tudo isso. Vamos pensar o seguinte, ó. O desenho que está aí é esse. Eixo X, eixo Y. Quais são os pontos? Pisca aí na tela para eu copiar. Ponto -1, 1 e ponto 1, -1. Então, ó, -1, 1 tá aqui. Então aqui é o ponto F e o outro tá aqui, ó. Tá? Então a primeira coisa, pessoal, não gostei muito disso aqui não, ficou um pouco torto. Ó, primeiro trajeto é esse aqui, ó. Que era para ser uma linha reta. Tá? Ok? Então vamos chamar isso aqui de segmento FB. Ok? Como é que eu vou descobrir esse cara? Bom, se eu tenho 2 pontos, pessoal, eu vou aplicar a fórmula da distância entre 2 pontos. Ó, eu poderia, inclusive, nem fazer conta. Mas eu vou fazer conta. Depois eu mostro o bizu para vocês. Então, ó, essa distância ao quadrado é igual a variação, ó, no x, ó. A variação no x é 2, ó, do -1 até o 1. Do -1 até o 1, a distância é 2. E aqui também, ó, no y, do -1 até o 1, a distância é 2. Viu? Por que você disse que não precisava fazer conta? Você vai ver, ó. 2 ao quadrado, FB Então, a primeira distância é raiz de 8 ou 2 raiz de 2, tá? Como o exercício mandou a gente usar raiz de 2 valendo 1,4, ó, a gente vai substituir. Isso aqui vai ficar, então, aproximadamente 2 vezes 1,4. FB, então, é aproximadamente 2,8 quilômetros, tá? Como ele fala que 1 quilômetro demora 1 hora, é 1 quilômetro 1 hora ou 1 metro 1 hora? 1 metro 1 hora, né? Então isso aqui é mais ou menos 2.800 metros, tá? Que vai dar
2.800 horas. Beleza? 1 metro, 1 hora, essa é a brincadeira. Tá? Bom, mas eu tenho também a possibilidade de fazer o quê? A curva. Né? Mas viu que, pô, como é que eu faria essa conta toda aí só de olhar? Assim, ó. Se você olhasse para esse triângulozinho aqui, ó, você teria um triângulo, retângulo, isósceles, e aí você saberia que a hipotenusa é 2 raiz de 2, tá? Por quê? Porque é cateto raiz de 2, tá? E aí não precisava escrever nada disso. Ok? Ok, até aí? Bom, a segunda parte da questão está aqui, ó. Como é que eu vou descobrir o comprimento desta curva? Vamos lembrar aqui algumas coisas da geometria plana. Ó, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência vamos chamar de Czinho, é dado por 2πr. Como aqui eu estou falando de metade de uma circunferência, eu vou usar a metade disso, né? Então, na verdade, ó, o que eu quero aqui é o arco FB. Esse arco FB, pessoal, ele é calculado por π vezes o raio. Mas viu que como é que eu vou descobrir o raio? Bom, o raio, pessoal, é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 2,8, o raio é 1,4, tá? Então, como ele deu no enunciado aí, ó, ele pediu pra gente usar o 3 como aproximação pro π e vamos usar aqui o raio a partir do primeiro cálculo. Ó. Então, 3 vezes 1,4. Não, porque isso aqui, ó, é o que a gente vai chamar de diâmetro. Tá? Então, o raio é metade dele. Então, vai acontecer o quê, pessoal? Isso aqui vai dar 3 vezes 1,4, 4,2 quilômetros. Então, na verdade, esse pedaço é 4.200 metros. Mas, Viug, eu quero trabalhar agora com a conversão para horas. Ele disse para a gente que 1 metro equivale a 0,6 horas. Tá? 0,6 horas. Então, para transformar isso aqui em horas, eu vou pegar 4.200 vezes 0,6. Ó, cortou, cortou. Quanto é que é 420 vezes 6? 42 vezes 6. 252 com mais o zerinho. Então, 2.520 horas. Aí eu te pergunto, qual é o processo, qual é o projeto que vai fazer a gente levar água mais rapidamente? Caraca, explica desde o início. Vamos devagar. Vou voltar para explicar de novo, tá? Mas então, ó, 2.800 está aqui na letra C. 2.520 está na letra B. Mas olha a pergunta. A pergunta é, qual o menor tempo possível? Então, o menor tempo possível vai ser o 2.520, tá? Vamos voltar, já que eu vi que rolou uma dúvida ali, vamos ver como é que a gente fez essa conta. Vamos voltar para o desenho, pessoal. Ó, eu tenho duas coisas para pensar aqui. Primeiro, qual é esse comprimento?
e qual é esse comprimento. Tá? São os dois comprimentos que estão na figura original. Eu vou pegar esses comprimentos e vou multiplicar, tá? Pela dificuldade ali, né, que ele deu pra gente. O trajeto retilíneo, horizontal ali, horizontal não, inclinado aqui, né, no nosso desenho, é uma reta. E a gente calculou a medida dele através do teorema de Pitágoras, distância de 2 pontos, tá? Descobrimos essa distância em metros. 1 metro, 1 hora. Então, 2.800 metros, 2.800 horas, tá? Esse cara aqui, ó, ele é visivelmente maior, tá? Porém, ele é mais simples de ser construído. Por quê? Porque 1 metro demora 0,6 hora. Então a gente vai pegar, descobrimos o comprimento dele, ó, tá? Mas multiplicamos por 0,6. E aí descobrimos o tempo. Não é uma questão difícil. A única coisa que eu precisava de circunferência era saber o comprimento, tá, de uma circunferência inteira para descobrir que metade seria só π vezes r, tá? Então foi isso que eu usei aí. Ok? Tranquilo? Gente, mas essa questão não tem nada demais. Não vamos surtar. Tá tudo bem. Vamos voltar agora pro Enem, tá? Olha o que nós temos aqui, ó. Mais uma questão. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, cada ponto diferente da origem vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os pontos para serem eliminados, A, B, C, D e E. Agora ele traz a figura. Essa é a situação do jogo. Eu tenho aqui o plano cartesiano, os pontos que ele falou pra gente, e eu quero que você me dê equações que passem pelo ponto A e gerem a maior pontuação de jogo. Então a gente vai ter que analisar as alternativas. Não existe, pessoal, não olhar para as alternativas. Eu tenho que olhar para as alternativas para entender o que são esses tiros, tá? Então eu vou desenhar para vocês aqui as 5 equações, né, o que elas representam, e as pontuações que elas geram, tá? Vamos lá, printa ali o número 2. Printou o número 2. Vamos lá. Deixa eu apagar. Ó, o jogo é o seguinte. Eixo X, eixo Y. Deixa eu dar uma olhada no desenho para... Vai até o 5, né? Então tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. As alternativas estão aqui. Pisca aí na tela para eu copiar as alternativas. Ó, x igual a 0. Y igual a 0, x mais y, perdão, x2 mais y2 igual a 16, x2 mais
y menos 2 igual a 4 e x menos 2, y menos 2 igual a 8. Então, ó, os pontos estão... Depois a gente vai olhar para os pontos. Vem comigo para cá, ó. Primeiro, o que cada uma dessas equações representa? Então, ó, a primeira é uma reta. A segunda é uma reta. A terceira, a quarta e a quinta são circunferências, tá? Então eu vou fazer os desenhos e cada uma dessas coisas tu já sabe. Os pontos que esses caras acertarem valem 1 ponto. Os caras que esses aqui acertarem valem 2 pontos. Tudo bem? Então eu vou fazer todos os desenhos. O que eu preciso visualizar, gente? O que é a reta x igual a 0? É uma reta vertical que passa pelo zero. Ou seja, é o próprio eixo y. Tá? Então, quando eu fizer aqui o eixo y, que pontos ele vai pegar? Ele vai pegar a origem? Vai pegar a origem. Ele vai pegar o ponto A? Pisca aí pra gente ver o ponto A. É esse aqui, ó. Então, ele vai pegar o ponto A. Além do ponto A, ele vai pegar o ponto E. Então, esse cara aqui, ele fez o quê? 2 pontos, tá? 2 pontos. Tá? Porque ele pegou o ponto A e o ponto E. Show? Bom, a reta aqui, y igual a 0, é horizontal, ó, passando pelo y igual a 0. Então é o próprio eixo x. Pisca aí pra gente ver os pontos. Que ele vai pegar aí, ó, além da origem, só o ponto C. Mas essa equação, ela não serve pra gente, porque, ó, passando pelo ponto A, qual vai pontuar mais? Essa não passa pelo ponto A. Então ela nem deveria ser considerada. Tudo bem? Porque ela não passa pelo ponto A. Então as nossas obrigações são passar pela origem e passar pelo ponto A. Essa letra B, então, foi eliminada. Ok? Bom, letra C também vai ser eliminada. Por que vai ser eliminada, Viug? Porque a letra C, ela não passa pela origem. Mas, como assim não passa pela origem? Isso aqui é uma circunferência, gente, que tem o quê? O centro na origem. Ela tem centro na origem e raio 4. Então ela não passa pela origem. Se ela não passa pela origem, ela também está eliminada. Faz sentido para vocês isso? Não passa pela origem. Essa aqui foi eliminada porque não passa pelo ponto A. Tá? Ok. Deixa eu ver. Bom, até agora nenhuma pergunta. Agora, a letra D e a letra E, a gente tem que tomar alguns cuidados, ó. A letra D, ela tem centro 0,2 e ela tem raio 2. Gente, o ponto 0,2 está onde? 0,2 está aqui, ó. O centro é justamente nesse cara. Como o raio é 2, ela vai passar por aqui, ó, vai fazer isso. Tá? Tem algum ponto aqui que a gente tem que marcar? Ali no meio tem, ó. Cadê o ponto que está aqui no meio? Ponto D, ó. Então aqui tem um pontinho. Ó, quantos pontos esse tiro fez? Ó, primeiro, passou na origem? Passou. Passou no ponto A? Passou. Então ela passou em quais pontos que vão pontuar a gente? O D e o A. Então, como é uma circunferência e cada ponto vale 2, ela fez 4 pontos. Ok? 4 pontos, beleza? E por fim,
nós temos a letra E. A letra E, ela tem centro 2, 2, e ela tem raio 2 raiz de 2, né? Que ela vai estar centrada aqui. Então, esse cara, ó, vai passar por onde? Ó? Vou fazer de azul. Ok? E aí, esse ponto aqui é o ponto B. Então, onde está o ponto C? Está aqui, ó. Tá? Então, ó, ela passa pelo ponto A. Passa pelo ponto A. Ela passa pela origem. Passa pela origem. E ela está pontuando em quais valores? Ó, pontua aqui, aqui e aqui. Então, ela faz um total de 6 pontos. Né? Então, qual das equações é aquela que vai fazer a maior pontuação? Ah, Vilgui, é a letra E. Né? E o que eu precisei aqui, pessoal? Reconhecer os elementos centro e raio. Tá? E aí fazer o desenho. Tá? Por que você achou letra D, Camille? Ah lá, ó, vai passar nos pontos A, C e D, perfeito, Eri com 6 pontos, tá? Agora, não é uma questão óbvia, gente. Por quê? Porque eu tenho que avaliar as 5 opções. Eu tenho que avaliar as opções. Então, é claro, quando a gente trata de estratégias de prova, a gente vai priorizar na nossa resolução aquelas questões que são mais imediatas, que são mais diretas, né? Mas não significa que a gente vai ignorar as outras. Então, a gente vai fazer... Tá? Quando tiver uma questão de geometria analítica, a gente já sabe que não é uma questão ridícula, que não é uma questão que todo mundo vai acertar, mas que se você encontrá-la na sua prova, você que teve aula com a gente, não vai esquecer do Vilgui falando das fórmulas da equação geral, da equação reduzida e das leituras que a gente precisa fazer. Beleza? Bom, tem uma série de outras questões aqui, como sempre, para vocês treinarem, tá? Fiquem à vontade. A gente se vê na semana que vem, reta final, tá chegando a hora. Olha aí, moleque, começa dia 23. Dia 23 eu já tô aqui, hein? Tá sabendo? Então, eu começo dia 23, tá? Ih, rapaz, eu quero participar, hein? Vai pra onde essa parada aí? Eu não posso, tá? Eu vou fazer a prova do Enem também, moleque. Vamos que vamos. Então, pessoal, fiquem com Deus. Um grande beijo. Até segunda-feira. Não percam a reta final. Fui. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.